Queridos irmãos, há alguns dias eu estava aqui na igreja, me parece que foi logo no começo do culto da semana, eu acho que foi na semana anterior, no culto da quinta-feira, o culto da palavra, e logo que eu abri, estava só eu e o presbítero. Um senhor chegou ali e disse: moço, por favor. Eu fui levar a minha esposa aqui no posto de saúde, no fim disseram que eu tinha que retornar a segunda vez, mas agora eu vim e eu não tenho a gasolina para voltar até a minha casa, e disse onde é que era a casa dele. Falei: o senhor não me arruma 1 litro de gasolina? Aí eu peguei o cartão, dei para o presbítero e falei: vá lá e ponha um valor lá para ele voltar. Quando a gente faz um gesto como esse, nesse tempo, nós somos tomados por tontos. Porque se multiplicam aqueles que se utilizam destas narrativas para conseguir um dinheiro fácil. E chega um tempo que nós vamos nos cansando de fazer o bem. Entretanto, queridos, Deus nos chamou para fazer o bem. E nós vamos sair daqui melhor do que entramos. Porque a palavra de Deus, ela vai renovar em nós o propósito de Cristo na nossa vida. Abra sua Bíblia, por favor, Romanos, no capítulo 2, e nós vamos ler a partir do verso 6. Quando eu ler o meu verso 6, eu vou incluir o nome de Deus, porque é dele que se está falando, ok? Quem for depois ler com tempo, verá que é de Deus que o texto fala. Entretanto, para fechar a compreensão, para contribuir para a compreensão, eu já vou ler com a inclusão do nome de Deus no versículo 6. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 2, verso 6. Deus recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, principalmente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Amém. A palavra de hoje tem como propósito nos exortar a fazer o bem. Eu tenho certeza que aquilo que está no meu coração, compartilhar com os irmãos, não é nada que os irmãos não saibam. Não é algo que os irmãos não tenham lido e tenham compreendido. O que ocorre, queridos, é que às vezes, com o passar do tempo, nós nos cansamos de algumas coisas. Um dia eu li de um moço que pediu ajuda de alguém que escrevia melhor do que ele, disse: eu quero anunciar o meu carro para vender, eu quero pôr um anúncio no jornal, mas eu não sei escrever bem, eu quero que você me ajude. E o amigo então fez a descrição do veículo, e ele lavou o carro, encerou, limpou, deu uma polida. Passou uns dias, o amigo o procurou e disse: e aí, vendeu o carro? Ele falou: não, mas por quê? Quando eu li no jornal, aquele carro maravilhoso, e depois vendo na minha garagem tão limpo, era o carro que eu precisava. Ora, era o mesmo carro de antes, mesmo. Mas às vezes nós nos desgastamos
nos acostumamos. E o Senhor quer renovar em nós o desejo de fazer o bem. Aleluia! Eu acho maravilhoso pensar que Deus quer fazer de nós pessoas do bem. O que é o bem? O que é o bem? O bem é o conjunto de princípios fundamentais para aprimorar a moral de um indivíduo ou de uma sociedade. Guarde isso. O bem é o conjunto de princípios fundamentais para o aprimoramento da moral de uma pessoa ou de um grupo social. E aqui a palavra de Deus, ela cria um contraste. Ela fala do bem e fala do mal. O texto diz que o bem é a glória, a honra, a incorrupção. Esse é o bem que vem de Deus. É a vida que Jesus nos oferece e ao mesmo tempo exige de nós. E o mal é a contenda, a desobediência à verdade, a obediência à iniquidade e o mal de modo generalizado. Nós precisamos, irmãos, estar atento nesse tipo de tema, porque ele está na palavra de Deus. Ele faz parte daquilo que Deus espera de nós e tem para nós. Nós não falaremos aqui de cura física, mas pode estar certo. Se o bem de Deus nos achar, o mal sairá, e junto sairá a enfermidade física, orgânica, emocional, psicológica, espiritual. Então nós precisamos parar e entender esse assunto. Queridos irmãos, hoje a inclinação deste tempo é problematizar todas as coisas. Se você fala sobre a verdade para alguém, a pessoa que te ouve dirá: ora, o que é a verdade? A verdade é a verdade de cada um. Você já deve ter ouvido alguma coisa parecida com isso. Queridos irmãos, se a verdade é a verdade de cada um, sabe o que essa pessoa está dizendo? Que não existe verdade. Olha só. É aí que essa fala conduz as pessoas. Se a verdade é a verdade de cada um, segue-se que não existe verdade nenhuma. Eu vou mudar aqui o pensamento e com a graça do Espírito de Deus, todos nós vamos entender isso. Pense no lugar onde você trabalha. Eu não sei onde você trabalha, mas vamos imaginar uma fábrica. Tem 100 pessoas lá. Não tem que ter um chefe? Você pode dar um nome diferente para o chefe, porque hoje tudo é levado para o campo semântico, como que se mudando o nome das coisas, mudasse a realidade deles. Eles tentam imitar a Deus, porque Deus tem o poder de fazer isso, mas só Deus tem o poder, o ser humano não tem. Agora então pense nessa fábrica onde tem um chefe, e até sexta-feira que passou tinha um chefe. Agora imagine que 5 horas da tarde, quando as pessoas vão sair da fábrica, o chefe chega e fala assim: pessoal, todos estão sendo promovidos a chefe. Na segunda-feira todos serão chefe. Você entendeu o que aconteceu? O que seria isso? Não tem mais chefe, concorda? A igreja compreende? Se todos são chefe, segue-se que não há chefe nenhum. Eu lembro alguns anos, talvez o meu irmão vá lembrar disso, o nosso tio tinha vindo de São Paulo para ficar um final de semana ou alguns dias na nossa casa, e ele apostou na loteria e ele ganhou. E ele ficou tão feliz, mas ele ficou muito feliz, e claro, qualquer um ficaria. Mas depois ele foi conferir quantas pessoas tinham ganhado o prêmio. Acho que todo mundo que jogou ganhou. Então notem, irmãos, que às vezes, quando uma coisa importante, ela é dividida, fracionada, o que ocorre
é a diluição. Você pode fazer uma limonada na sua casa. Eu gosto de limonada. Para mim tem que ser bem forte e bem doce. Mas se você for acrescentando água, no final vai ter o quê? Só água. Conforme você for pondo mais água, no fim só tem água. A mesma coisa acontece com a verdade. Se a verdade é a verdade de cada um, não terá verdade nenhuma. Agora ficou claro? Todos conseguimos entender perfeitamente. Agora vejam, a mesma coisa acontece em relação ao bem. Se você fala sobre o bem e alguém fala, mas o que é o bem? Irmãos, a pessoa que diz isso, ela está usando de uma astúcia. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus, no capítulo 5, versículo 4, que a pessoa que é madura espiritualmente, ela sabe discernir entre o bem e o mal. Ora, eu pergunto aqui, nós não sabemos a diferença entre o bem e o mal? Quando alguém faz algo para você, você não sabe dizer isso que fez para mim foi mal? Você não sabe dizer que foi mal? Ou quando a pessoa pratica um gesto em relação a você, você não sabe dizer isso que ela fez foi uma coisa boa? Isso que ela praticou foi o bem? Ora, todos nós sabemos, percebem, irmãos? Então, às vezes, levar um tema para o campo da discussão é só para esvaziar o tema, para dizer que não existe bem nem mal, mas a palavra de Deus diz que existe bem, existe mal. A pessoa que é madura espiritualmente sabe separar uma coisa da outra, e que mais? Nós somos chamados a praticar o bem. Eu e você somos chamados a praticar o bem. E quer saber de uma coisa? Por que você veio esta noite? Essa semana, o seu lugar de trabalho, a sua vizinhança, a sua casa, vai ter mais bem do que mal, por causa do poder da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus nos acha, ela promove isso. Eu quero ler, se você quiser acompanhar, o Salmo 53. Disse Onésio no seu coração: não há Deus, tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há que faça o bem, não há sequer um. Amém. Olhe só, queridos irmãos, o texto diz assim: diz o tolo, diz o nécio, diz o falto de juízo, não é Deus, não há Deus. Essa é a primeira declaração que faz. Por quê? Diz o tolo, não há Deus. Irmãos, a própria declaração não há Deus já contém a verdade de que há Deus. Olha que interessante, o ateu precisa que Deus exista para ele também existir. Notaram? Se não houvesse Deus, não haveria ateu. Claro, só existe ateu porque existe um Deus. É como alguém dizer: eu nego que Londrina exista. Ele só pode negar porque existe. Porque se não existisse de fato, ninguém precisaria, nem falaria, nem saberia disso. Então o texto, ele começa já dando um selo para o ateu. Fala, é um tolo. Contudo, queridos, a palavra de Deus, ela vai muito mais profundo do que na superfície. O que está em primeiro lugar é que a pessoa que diz que não há Deus, ela é uma pessoa tola, é uma nécia. Mas não é só isso. O texto diz: as pessoas se corromperam, cometeram iniquidades, não fazem o bem. Por quê, irmãos? Eu lembro uma aula de filosofia
em que o professor, um doutor em filosofia, ele disse assim: pessoal, Deus não existe, mas Ele precisa existir. Notaram? Ele falou assim: Deus não existe, mas precisa existir. E eu entendi o que ele quis dizer. E eu falei: professor, eu entendi o que o senhor pretendeu dizer. Ora, se Deus não existe, mas precisa existir, que tipo de Deus é esse que precisa existir? Ele falou assim: pessoal, vamos sair para o café? Aí descemos lá para o café, lá na universidade. Aí na hora do café ele falou assim para mim: ô Enéas, como é que eu vou falar para a turma, na frente de um pastor, que tipo de Deus tem que existir? Como é que nós voltamos para a aula? Eu falei: não sei, a aula é sua. Notaram? Porque o único Deus a quem ele se reportava, mesmo negando a existência, é um Deus justo. Guardem isso, porque é esse Deus que um dia trará tudo a juízo. Os irmãos entendem? Um Deus corrupto, um Deus promíscuo, um Deus que não seja santo, não tem problema nenhum, não precisa existir e não faz falta. Os irmãos entendem? Um Deus que não é santo, não imprime em nós o caráter santo dele. Um Deus que não é santo, não desperta em nós um desejo de ser santo. Já aconteceu várias vezes comigo. Quando eu vou orar, eu falo assim: Senhor, eu sei que eu sou um pecador. Além de mim, mais alguém aqui? Por que acontece isso? Porque sabemos que Ele é santo, Ele é justo, Ele é perfeito. Então, irmãos, quando o homem tolo diz que não há Deus, na verdade ele está tentando apagar da sua consciência a realidade que Deus existe, como se isso fosse suficiente para essa pessoa viver uma vida injusta, promíscua, imoral, como se nunca viesse um acerto de contas. Mas nós sabemos que virá aquele dia, e o nosso coração, ele está alegre. Notaram? Nosso coração está alegre, porque sabemos que virá aquele dia. Por quê? Porque os pecados estão perdoados pela obra bastante e suficiente de Cristo. E como se fosse pouca coisa sermos salvos, nós esperamos o tribunal de Cristo ainda para receber um galardão, uma coroa, como se fosse pouco nós estarmos já na glória de Deus. Então vejam, a negação de Deus, mais do que uma tolice, é um esforço para que a pessoa continue vivendo no erro, apagando a sua consciência. Eu lembro de um amigo, nós éramos jovens da igreja, e uma época ele desviou-se da igreja. E depois, quando ele voltou, ele falou assim: Enéas, às vezes eu estava lá no mundão, praticando todas aquelas coisas, e lá no meio do antro da perdição, eu pensava: tomara que Jesus não venha agora. Notaram? O temor de Deus estava dentro dessa pessoa. E vocês compreendem que isso era um freio, mesmo naqueles lugares, era um freio. Notem, irmãos, a santidade de Deus nos toca. A santidade, aleluia, glórias ao nome do Senhor, desperta em nós um desejo de ser pessoas corretas, aleluia. Por isso, a palavra de Deus diz, olha a maneira como o texto está escrito: Deus recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que, perseverando em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção. Notem a palavra que usa aqui: perseverando em fazer o bem. Perseverando. Persevere em fazer o bem. Por que diz que temos que perseverar, ou que a bênção é para os que estão perseverando? Por quê? Irmãos, o pecado fez um dano em nós. O pecado, ele gerou uma cicatriz na nossa moral.
ele gerou uma marca. Quando eu estudei eletricidade no Senai, e depois durante anos trabalhei na área, eu lembro que o professor dizia: quando vocês desencaparem o fio, cuida para o alicate não marcar o fio, porque se marcar e sofrer uma tensão física, vai romper onde está a marca. Olha só, irmãos, foi isso que o pecado fez em nós, ele criou uma marca. Ele criou um dano, um sinal. Mas nós estamos aqui e o sangue de Cristo, aleluia, pelo poder da palavra, está desfazendo a marca. Está desfazendo. Está renovando em nós a moral que Deus nos deu. Está talhando em nós o caráter do Senhor Jesus. Aleluia, como é maravilhoso estar exposto à palavra de Deus. Agora notem que diz, perseverando em fazer o bem. Por que perseverando? Porque, irmãos, fazer parte daqueles que estão no grupo do bem, isso não se dá por um ato, mas pelo hábito. Vou repetir. Estar contado entre aqueles que serão abençoados com a vida eterna, porque praticam o bem, isso não se dá pelo ato, mas pelo hábito. E agora vou expandir a ideia. Uma pessoa ímpia, uma pessoa maligna, uma pessoa corrupta, vocês concordam comigo que às vezes ela pratica algum ato que é do bem? Ela pratica, não pratica? Claro que ela pratica. Isso torna ela uma pessoa boa? Não, porque ela é corrupta, é ímpia, é imoral. Então vejam, um ato não muda a pessoa de lugar. A mesma coisa o salvo, a mesma coisa você que veio a este lugar. Você serve a Cristo, você quer ser agradável. Você lê a palavra e às vezes chora e diz: Senhor, eu queria ser tudo isso. Mas às vezes pecamos, não é isso? Contudo, isso não nos leva para o outro lado. Por isso que o Senhor Jesus disse: aquele que já está limpo, não precisa lavar-se todo, a não ser os pés. E eu sei que nesta noite aqui o Senhor vai lavar os pés de muita gente. Vai purificar, irmãos, dessas andanças, das poeiras do caminho. Você já está limpo, mas às vezes alguma sujeira apegou-se em você. O Senhor nos limpará, nos lavará, aleluia, sairemos daqui abençoados. Então o texto diz, aqueles que perseverando em fazer o bem. O apóstolo Paulo, ele ainda diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Olha quem fala. Você achou que você é que tinha um problema grave, né? Agora veja, o apóstolo Paulo está dizendo dele: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Perceberam a luta do apóstolo? Essa é a nossa luta. Essa é a nossa luta. Muitos de nós, na hora de dormir, colocamos a cabeça no travesseiro e dizemos: Senhor, por que eu tinha que falar aquilo? Por que eu tinha que ir em tal lugar? Por que eu tinha que ter feito aquilo? Não tinha que ter feito, não tinha que ter ido lá, não deveria ter falado. Notaram? É uma luta de todos nós. E o apóstolo, ele disse: eu noto isso em mim. Eu quero fazer o bem, mas às vezes não consigo. Às vezes não consigo. Você compreende que nesta noite o Senhor está nos dando poder para fazer o bem? E nesta semana haverá mais bem lá na nossa vida. E aonde tiver mais bem, haverá mais de Deus. Aleluia! Porque é a palavra dele que nos constrange. O amor do Senhor é que nos constrange.
E ele diz assim: porque não faço o bem que quero. Ele não está falando de outra pessoa, mas de si. Mas o mal que não quero, esse faço. Eu não sei vocês. Eu frequentemente preciso confiar outra vez o meu passado a Cristo. Porque parece que quer ressuscitar, que quer flutuar, que quer vir à superfície. Pessoas que eu tratei mal. Pessoas para quem eu fui injusto, fui ingrato. Esses dias eu conversava com um amigo. Eu falei: meu amigo, se um dia alguém disser para você que o irmão Enéas é injusto, fala: ele é mesmo, ele sabe. Se alguém disser para você, o pastor Enéas é ingrato, fala: ele sabe. Porque olhando para a minha vida pregressa, eu identifico males que eu não queria ter feito, mas fiz. E são coisas que às vezes não tem mais como resolver. Qual que é o caminho? Me sujeitar debaixo da graça de Cristo e dizer: eu confio inteiramente em Ti. Confio inteiramente em Ti. Um dia eu fui injusto com um pastor, muitos anos, não vou contar porque seria uma história longa, ficaram curiosos, né? Eu vou contar rapidinho, vou abreviar. A primeira igreja que eu servi como presbítero, senão vocês não dormem, que história era aquela? Primeira igreja que eu servi como presbítero, convidamos um pastor para vir ministrar no final de semana. Ele veio lá de um outro estado, eu não sei exatamente, deve ter viajado uns 800 quilômetros, talvez um pouco mais. Veio ele, o filho, um cantor. Um homem de Deus que eu admiro até hoje, pregou maravilhosamente. O cantor era um espetáculo, uma unção de Deus. Aí ao final, depois da janta, eu falei: pastor, quanto que foi a sua despesa? O pastor me apresentou as notas. Então vamos dizer que o gasto de gasolina deu R$1.200. Eu dei 1.200. Na hora, eu achei que estava fazendo a coisa certa. Eu achei, irmão, notem, o bem que eu queria eu não fiz, eu fiz o mal. 20 anos depois, eu ainda me sentia mal com aquela história. Meu Deus do céu. Isso é uma coisa que nós temos que aprender. O irmão, a irmã, aprenda isso. Quando vem uma pessoa convidada aqui para cantar, para pregar, aquele é um dia especial, traga uma oferta generosa. Para quê? Para essa igreja não cometer os mesmos pecados que o seu pastor já cometeu no passado. Notaram? Eu devolvi ele para casa com R$1.200. Mais de 20 anos depois, agora tem um mês. Eu estava orando e isso ainda me afligia, como um prego atravessado no meu pé. E eu mandei uma mensagem para o filho dele, que ainda é pastor e que estava aquele dia lá. E falei: meu amigo, eu estou aqui orando e lembrando de você e do seu pai. E relembrei a história. Eu falei: eu era inexperiente. Eu tinha que ter abençoado vocês. Vocês pagaram para vir na nossa igreja. Fizeram uma viagem dessa distância. Eu não dei nem o restaurante, nada. Vocês não levaram nada da nossa igreja. Eu falei assim: mas diga para o seu pai, que é um homem de Deus, que muitas vezes eu orei para que Deus recompense ele, para que Deus retribua. Irmãos, eu não sabia. Naquela hora ele estava viajando com o pai dele. Você acha que isso não veio de Deus? Deus estar orando aqui tudo certinho? Já em seguida, ele me mandou a mensagem: irmão Enéas, estou viajando com o papai. Eu não sabia o que era que o senhor ia falar. Coloquei em alta voz. E eu e meu pai choramos, ouvindo a sua mensagem de amor. Os irmãos notaram, irmãos? Deus quer nos fazer pessoas do bem. Pessoas do bem. Mas tem muitas coisas que não tem mais como resolver. Elas já ficaram no passado. Elas já ficaram para trás. Aleluia.
O apóstolo Paulo, ele diz ainda assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. E ele ainda diz: eu me esforço para fazer o bem aos outros, para que de alguma maneira sejam salvos. Irmãos, um dos maiores males do nosso tempo é o egoísmo. Guarde isso. O egoísmo é um dos maiores males, um dos maiores pecados do nosso tempo. Como agora há uma busca continuada pela fama, pelo sucesso, há um desejo de ostentar coisas, já viram? E nós ficamos tentados a ostentar. E para ostentar nós precisamos de dinheiro, então nós queremos reunir, não queremos repartir com ninguém, acabamos ficando tão egoístas quanto o ímpio. Mas irmãos, Jesus disse: eles estão no mundo, mas eles não são o mundo. Meu irmão, minha irmã, você não é o mundo. Você não é o mundo. Você não é egoísta. E se alguém aqui chegou egoísta a este lugar, a palavra poderosa de Deus está quebrando grilhões nesta hora, está quebrando correntes neste lugar, para devolver para casa uma pessoa altruísta, uma pessoa que coloca a necessidade do outro antes da sua própria. Para quê? Para que Cristo seja tudo em todos, e a glória seja dele, e o louvor seja dele. Aleluia, aleluia. Paulo disse: eu coloco os outros em primeiro lugar, para ver se consigo ganhar mais alguma pessoa, para ver se mais alguém se salve. Notem que quase a totalidade desse texto é escrita pelo apóstolo Paulo. Ele deve ter tido uma luta terrível para fazer o bem. Porque na minha compreensão, se eu fosse fazer uma análise psicológica do apóstolo, eu diria que ele era um colérico. Aquela pessoa que está decidida a vencer e vence, e às vezes nisso fere pessoas, machuca pessoas, e agora Deus, trabalhando o seu ser, gerou esta palavra para que mais pessoas fossem curadas. E então ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem. Olha só, não nos cansemos de fazer o bem. Frequentemente pessoas me abordam. Se estou aqui na igreja, eles falam: pastor, minha esposa está em casa cuidando das 3 crianças, acabou o gás, só falta R$15 para completar o gás. Veja uma coisa, se eu dou os R$15, ele pensa assim: mas é um tonto. E se alguém está perto de mim e pensa: o pastor é tonto, porque às vezes a pessoa acha que ela também é muito inteligente, notaram? Ela acha que só o pastor é tonto, como se o pastor não soubesse que está às vezes diante de um malandro. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Quem olha, julga e pensa: mas o pastor é muito simplão, mas é bobo. A pessoa que diz isso é inteligente, o pastor não é. Como se fosse a primeira pessoa que me procurasse pedindo quinzão para inteirar o gás. Mas eu quero dizer uma coisa: se eu tenho, eu dou. Sabe por quê? Irmãos, eu sei quem eu sou. A pessoa que acha que eu sou tonto, ela que não sabe quem eu sou e não sabe quem ela é. Um dia eu estava em frente à igreja, a pessoa pediu, eu disse: eu não quero dar quinzão, eu quero dar um bujão de gás cheio para você. Vamos lá na sua casa pegar o bujão vazio. Ele falou: não, pastor, só me dá o dinheiro, eu já busco. Eu falei: não, eu quero levar você. Não, mas é que eu já vou direto. Não, mas você ganha tempo indo comigo. Eu vou de carro, pego o seu bujão, enche e pago. Você não vai gastar nada, você guarda o restante para você.
Não, pastor, é que eu ainda tenho que fazer alguma coisa. Eu levo você lá, depois levo na distribuidora e pago. A pessoa ficou constrangida, eu falei, está vendo? É por causa de pessoas igual a você, que às vezes quem precisa, irmão, você acha que é todo mundo safado? Você acha que não tem alguém angustiado que bate na sua casa? Só que aí a história é toda igual. A minha menininha só toma aquele leite caro, dá o nome, e a lata custa tanto e me falta R$6. Minha tia está muito doente, eu preciso de um valor para inteirar a passagem. Eu já tenho R$85, falta 17 para inteirar a passagem. E a pessoa fala isso e acha que foi a primeira que falou isso para você. E nós vamos nos fechando ou não vamos? Nós não queremos nem olhar para essas pessoas. Você acha que a palavra de Deus está à toa aqui? Não nos cansemos de fazer o bem. Olha agora, porque a seu tempo ceifaremos de Deus, não daquela pessoa. Nós não sabemos se ela está mentindo. Eu posso presumir, mas há quem diga que até a presunção é tolice. Mas de Deus eu posso esperar uma recompensa. Aleluia, aleluia, aleluia. Aquela pessoa, mesmo mentirosa, mesmo desonesta, ela nunca poderá dizer: Deus não me socorreu no dia da minha angústia, ninguém ouviu o meu clamor. Por quê? Porque havia um cristão, uma cristã que deu. Irmãos, o problema é dela, o que ela vai fazer com aquilo. A nossa recompensa vem do Senhor. Eu quero te dizer, a palavra de Deus diz, é melhor dar do que receber. A pessoa se finge de doente. A pessoa poderia se tratar, poderia ir num posto de saúde, mas ela usa aquela doença para tirar um dinheiro de mim e de você. Mas eu pergunto para os irmãos, ainda que aquela doença na perna, em algum lugar, pudesse ser curada, você entende que aquela pessoa tem uma doença muito mais grave do que aquilo que ela mostra? Ela tem uma doença moral, ela tem uma doença emocional, ela tem uma doença espiritual. Aquilo que ela usa para conseguir algum dinheirinho, aquilo é nada. Na verdade, ali está um ser humano destruído, um ser humano falido, sem expectativas. Mas eu e você não, nós temos um galardão, nós temos uma recompensa. Não pare de fazer o bem por causa dessas pessoas. Você lembra do que o Senhor disse para Cornélio, lá em Atos capítulo 10? Ô Cornélio, o anjo desceu e disse: Cornélio, as tuas orações e que mais? As tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Você acha que não teve muito malandro que ganhou esmola de Cornélio também? Ou você acha que safado só começou a existir na pós-modernidade? Lá já tinha também. Ele deu a esmola para o bom e para o mal, mas ele recebeu a recompensa do Deus que é bom. Aleluia! A recompensa do Deus que é bom. Então, não nos cansemos de fazer o bem. Renove a bondade de Deus na sua vida. Renove a disposição de estender a sua mão. Prefira ser a pessoa que dá alguma coisa, ou algum dinheiro, ou algum alimento. Eu não gosto quando passa alguém lá na minha porta e pede algo e eu não estendo algo. Eu sempre acho uma coisa e dou. Porque eu prefiro ser a pessoa que tem do que a pessoa que pede. Eu não sei a sua situação. Aleluia. Mas eu sinto uma presença tão poderosa de Deus. O bem de Deus enchendo este lugar. Ao final eu quero orar que o Senhor faça de você uma pessoa próspera. E quando Ele fizer isso, estenda a mão. O que a pessoa fará com aquilo que você der, com o seu tempo, o dinheiro, com o alimento, isso é um problema dela. A seu tempo ceifaremos. Entretanto, o texto conclui aqui dizendo:
Enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Guarde essa palavra, porque o texto está cindido. Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Notaram? Em primeiro lugar, faz o bem a todos. A qualquer que precisar, estenda a mão. Sem juízo, sem preocupação. Aquilo que você puder, dê para a pessoa. Entretanto, a segunda parte do texto diz, mas principalmente aos domésticos da fé. Essa semana uma pessoa entrou em contato comigo e disse: pastor, eu preciso de um dinheiro emprestado. Eu falei para a pastora, para essa pessoa pedir um dinheiro emprestado é porque a situação está terrível. Notem, irmãos, para alguém pedir um dinheiro emprestado, ela teve que romper muitas barreiras. Para pedir socorro de alguém, teve que romper muitos limites mentais. O que vai pensar de mim? O que dirá? Como eu vou pagar depois? Notaram quantas cogitações, quantas aflições? Eu disse para a Oriana, para essa pessoa pedir um dinheiro é porque a situação está muito difícil. Faça o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Você vai contratar um trabalho, veja se na igreja não tem um profissional da área. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Escolha alguém da igreja. Liga para o pastor, pastor, estou precisando de um profissional em tal área. Tem alguém na igreja que supra essa necessidade? Notaram, irmãos? Vai fazer o bem, prefere um doméstico da fé. Ah, mas eu não gosto de lidar com crente, porque com crente dá problema. Quanta desonestidade! Com o ímpio não deu problema? Com a pessoa errada não deu problema? É só com o crente que dá problema? Notem quantas setas malignas, irmãos. Se é obra de Satanás, está repreendido no nome do Senhor. Eu, pelo contrário, tenho orado. Senhor, traga profissionais para a igreja. Se eu precisar de alguém, que eu quero que seja da igreja. Faz o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E para nós orarmos, diz assim, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Eu acho isso aqui lindo demais. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Escolha fazer o bem. E eu vou ser ousado. Escolha fazer o bem de novo. Porque já estava cansado de fazer o bem. Você chegou aqui, o Senhor soprou o Espírito Santo. Você ficou forte de novo. Pela palavra de Deus. Escolha fazer o bem. Faça o bem. E acredite, o Senhor te recompensará. Nós podemos orar assim. Você também sente o Senhor Jesus movendo aqui? Aleluia, aleluia, aleluia. Se você puder, incline a sua cabeça. Eu gostaria de orar com você. Chegamos tão cansados a este lugar. Chegamos tão cansados à tua casa. Às vezes queríamos ofertar o melhor para ti. Entretanto, muitas vezes, ó Senhor, trazemos o resto para cá. Porque os problemas desta vida, as lutas, as dificuldades, parecem um fardo insuportável. Chegamos cansados, ó Deus, de tratar bem uma pessoa e ela nos tomar por capacho. Cansados, ó Deus, de dar algum dinheiro para uma pessoa e saber que esta pessoa mentiu e esta pessoa nos toma por tontos. Por fim nos cansamos de fazer o bem. Ficamos tão cansados de fazer a coisa certa. Mas a tua palavra nos achou. E nós estamos tão agradecidos que a tua palavra tenha nos achado.
Estamos tão gratos que a Tua palavra tenha nos achado na nossa rebelião, no nosso pecado, na nossa canseira, na nossa desistência de fazer o bem. Perdoe o nosso pecado, perdoe o nosso egoísmo. Ó Deus, que esta semana onde nós estivermos aí esteja o bem e não o mal. Talha em nós, Senhor, o caráter de Cristo Jesus. E abençoe cada um que ouviu a palavra. Que haja prosperidade na sua casa, que haja fartura, que haja multiplicação, que haja abundância. Ó Deus, dá, Senhor, a este povo herança, título, prêmio, promoção, excelentes contratos, excelentes vendas, boas entregas. Ó Deus, que haja, Senhor, recursos abundantes, para que nós sejamos contados entre aqueles que dão, não entre aqueles que pedem. Ó Deus, que nós possamos dar sem olhar a quem nos pede, para que nós sejamos a mão que abençoa, a mão que socorre, que o Senhor ame este mundo através desta igreja. Toufanai, Jeremias Suikiasai. Ó Deus querido, que o Senhor ame os nossos vizinhos, que o Senhor ame os nossos clientes, que o Senhor ame as pessoas que passam no nosso portão, através da nossa vida. Ó Deus, abençoe-nos nesta noite, poderosamente, e que a Tua palavra cumpra em nós o propósito para o qual ela foi destinada. Ó Deus Santo, Deus justo, fonte de todo bem, nós Te louvamos agradecidos, em nome de Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, igreja querida. Que o bem de Deus te alcance, em nome de Jesus.